Vamos dar início à tribuna livre. Convido o senhor Nicolas Cauã de Jesus Lima, representante do Comitê de Participação de Adolescentes, CPA, no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescentes, CONANDA, para poder fazer o uso. Não será mais representante do Instituto, não? Será? É esse aqui agora? Tá, então pode vir. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Bom dia a todos e a todas presentes. Quero iniciar cumprimentando e agradecendo a presença de todas as autoridades. Meu nome é Nicolas Cauã de Jesus Lima, tenho 16 anos e venho do município de Estância. Represento a juventude sergipana como representante adolescente no Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente e na Rede Sul de Crianças e Adolescentes no Mercosul. No dia 13 de julho de 1990, o Brasil aprovava esta lei. Uma lei que não nasceu dos gabinetes frios, nasceu da rua, nasceu forte e pungente pela luta social e a luta popular dos grupos de direitos humanos e dos grupos sindicais que disseram um basta ao uso de crianças e adolescentes como propriedade dos seus pais ou do Estado. Mas é aqui que precisamos falar da verdade que machuca, da ferida que nunca foi fechada. O Estatuto, senhores e senhoras, existe há 35 anos, mas ainda não chegou a todos. E o que adianta uma lei sem efetividade? Do que adianta o papel sem o compromisso? Do que adianta política sem ser efetivada? O que adianta citar o Estatuto da Criança e do Adolescente em solenidades e esquecê-lo quando uma criança pobre cai de fome pelo abuso, pela violência e pelo abandono estatal? O que adianta comemorar no discurso e falhar no orçamento? A omissão, senhoras e senhores, também mata. A omissão, senhoras e senhores, também violenta. E, principalmente, a omissão é uma escolha política. Não esqueçamos que cada artigo deste estatuto é fruto de sangue, suor, luta e resistência de grupos históricos que atuavam antes de 1990 neste país. O Estatuto da Criança e do Adolescente nasceu da luta e hoje resiste às tentativas de retrocessos que acontecem em casas parlamentares como esta. O Estatuto existe em memória das infâncias que não tiveram direito de crescer. O Estatuto existe em memória de Araceli Cabreiro, violentada e morta aos 8 anos. O Estatuto existe em memória das 69 crianças e adolescentes que a polícia do estado de Sergipe matou. O Estatuto existe em memória das 8 crianças assassinadas na chacina da Candelária. O Estatuto existe e resiste em memória das infâncias esquecidas pelo Estado. O Estatuto existe das crianças, dos nossos brasileirinhos e brasileirinhas que nunca tiveram o direito de crescer e de existir plenamente. As crianças que foram abandonadas, que foram traídas por este Estado. Cada número que eu leio aqui, senhoras e senhores, é uma vida, é um sonho interrompido, é um futuro cortado, uma família que foi desgraçada pela omissão, principalmente, e por todas as formas de violência existentes. Mas a promessa continua sendo violada, porque ainda temos crianças e adolescentes pedindo comida ou vendendo bala nos semáforos das nossas cidades, e isso é um absurdo. Temos adolescentes carregando pesos em feiras e roçados, enquanto deveriam estar estudando e brincando, porque adolescente também tem direito de brincar. Temos meninas violentadas em silêncio, porque não conseguem confiar no Estado e na segurança que ele deveria dar a elas. Temos crianças negras sendo alvejadas por balas e caindo sangrando no chão, sendo olhadas como suspeitos e não como sujeitos de direitos como deveriam ser. Temos adolescentes LGBTQIAPN+, sendo expulsos de casas, violentados e ainda na construção de políticas públicas sendo invisibilizados. E ainda há pessoas que sobem em tribunas
tribunas como estas para nos violentar mais uma vez. Digo que quando um destes microfones é utilizado para ferir direitos humanos, ele é uma arma, porque neste momento o parlamentar não apenas fala, mas legitima a política de agressão e exclusão contra todas as formas de adolescente. Ainda temos nesses estados crianças e adolescentes com deficiência que não têm acesso à acessibilidade plena. Temos adolescentes de comunidades tradicionais inteiramente abandonados à própria sorte. E projetos como um projeto nominado CRIA, criado por mim e por meu amigo Miguel, provam que este estatuto ele pode ser efetivado e que ele não deve ficar apenas no papel. Devemos transformar o ECA em ações concretas, em programas sociais que mudem as vidas das nossas crianças e adolescentes. E os projetos como esse, que existem muitos nesse estado, mostram que é possível empoderar crianças e adolescentes, fortalecer comitês e conselhos e fazer com que os adolescentes não sejam apenas temas de pautas, mas que sejam o centro da construção das políticas públicas, que sejam aqueles que estão junto aos conselhos construindo, em consonância com o artigo 16 do ECA, porque o estatuto ele só cumpre sua função quando os senhores e as senhoras que sentam nesses cargos efetivam definitivamente o ECA, porque direito sem prática é ilusão, mas prática sem direito é violência. E falo isso olhando diretamente nos olhos dos senhores e das senhoras, porque não se enganem, os senhores têm poder, os senhores têm mandato, os senhores e as senhoras têm orçamento, os senhores carregam a responsabilidade e a dívida histórica com as crianças e adolescentes de Aracaju. Os senhores sabem que se 2 adolescentes conseguem criar um projeto e efetivar ele dentro de todo o estado, imagina o que os senhores não podem fazer dentro dessas cadeiras, dentro desta casa. Imaginem o que os senhores pudessem fazer se o artigo 227 da Constituição Federal fosse visto não como poesia, mas como uma obrigação política séria, como uma obrigação inegociável. Imaginem o que aconteceria dentro do município de Aracaju se todas as leis votadas aqui dentro colocassem como centro e prioridade absoluta, como prevê a nossa Constituição Federal, a prioridade absoluta de crianças e adolescentes. Imaginem o que poderia nascer dentro deste município se o orçamento fosse colocado para as crianças e adolescentes. Imaginem, porque nós já estamos fazendo com a força da juventude. Imaginem o que os senhores, com todo o aparato do legislativo e do executivo à disposição, poderiam fazer e transformar nessa cidade. E aqui eu deixo claro que crianças e adolescentes sergipanas não aceitarão mais só discursos vazios e aplausos falsos. Cada voto negado à política de proteção de crianças e adolescentes é um tiro contra o nosso futuro, senhoras e senhores. Cada orçamento cortado é uma sentença de fome e de morte legitimada. Cada silêncio diante da exploração e do trabalho infantil é cumplicidade. Cada omissão diante do trabalho infantil é covardia. E cada negligência diante do extermínio da juventude sergipana é compactuar com o genocídio. A juventude está olhando, a infância está olhando para o trabalho dos senhores e senhoras, e nós, adolescentes, não vamos silenciar, porque nós não somos um futuro distante, muito menos uma preparação para ser adulto. Nossa fase de infância e adolescência tem as suas peculiaridades e elas precisam ser respeitadas. Nós somos o presente que exige, que cobra e que denuncia, e principalmente o presente que quer construir junto com os senhores e as senhoras, se nos fosse permitido. Esse estatuto é nosso escudo, mas é também nossa arma, e por isso que hoje me seguro nele para dizer aos senhores e as senhoras: efetivem esta lei, porque ele é memória, é resistência, mas também é um grito. E enquanto houver uma criança sem escola, um adolescente sem dignidade plena sendo efetivado, estaremos ocupando cada tribuna, cada rua para cobrar que os senhores efetivem essas leis. Mas apesar de todos os ataques, de todas as tentativas de desmontar a política pública de crianças e adolescentes, nós ainda resistimos. Existem instituições que não se curvam, que permanecem de pé, mesmo quando ventos contrários tentam derrubá-las, que seguem como um farol para a juventude deste estado em meio à tempestade. Resistir aqui nesse estado, neste município, não é apenas sobreviver, é insistir, é cobrar, é afirmar, é existir com dignidade. E é nesse espírito que quero parabenizar o Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal deste município, o SEDCA e o CMDC,
MDCA, conselhos que já sofreram tentativas diretas de desmonte, que já foram alvos de ataques explícitos e silenciosos, mas que segue de pé. O SEDCA resiste e sobrevive porque a força do SEDCA não está em gabinetes frios e cinzentos, está na sociedade civil, está nos conselheiros e conselheiras que não se calam diante dos absurdos e calamidades que acontecem com as nossas crianças e adolescentes, que compreenderam que defender criança e adolescente é defender a própria soberania democrática nacional deste país. Quero também reconhecer o papel do Instituto Braços e do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, porque são espaços que não apenas acolhem, mas que oferecem e ampliam as vozes da juventude para que possamos realizar os sonhos e realizá-los plenamente. Em tempos de tanto descaso, são estes espaços que mostram nas práticas que políticas públicas não podem ser promessas distantes, elas têm que nascer do chão e se manter vivas no cotidiano, porque este estatuto nasceu da luta, esse estatuto resiste da luta, e é preciso dizer que esta Casa Legislativa também se coloque neste caminho, se coloquem nos caminhos de defender as crianças e adolescentes, que os senhores vereadores e as senhoras vereadoras aprendam a resistir, e que resistir não é apenas sobreviver, é construir, é assumir todos os dias a escolha de estar do lado certo dessa história, dentro desse município e desse estado, porque cada voto, cada lei, cada decisão orçamentária pode e deve ser uma ferramenta de libertação, mas muitas das vezes tem sido feita de ferramenta de exclusão e de segregação contra crianças e adolescentes. É preciso decidir para que e para quem essa cadeira que os senhores e as senhoras ocupam decide, e para que e para quem ela serve. E se alguém ainda acha que a minha fala é incômoda, que as minhas cobranças são exageradas, que as nossas presenças aqui são desconfortáveis, então que fique claro que serei como a canção de um grande artista, Raul Seixas, para defender as nossas crianças e adolescentes. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa e estarei aqui sempre presente, insistente e impossível de ignorar, mesmo que tentem, mesmo que não deem a devida atenção, porque a minha voz hoje se torna a voz das infâncias e adolescências de Sergipe, e ela não vai se calar, nem diante da indiferença, nem diante do poder. Contamos com os senhores e as senhoras para defender a política de proteção e garantia de direitos dentro desse município. Muito obrigado e viva o Estatuto da Criança e do Adolescente! Parabéns, Nicolas Cauã de Jesus Lima, representante do Comitê de Participação de Adolescentes, CPA, no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. Vamos aos vereadores, a fala dos vereadores. Primeiro inscrito, vereador Elber Batalha, PSD. Bom dia a todos os colegas e as colegas. Bom dia, Nicolas. Em seu nome, cumprimento todos os que aqui lhe acompanham, os membros do CONANDA, e todas as demais instituições que fazem do seu dia a dia a luta em proteção da infância e da adolescência, em defesa dos direitos erigidos, esculpidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Já fui defensor público que atuei na 16ª Vara Cível, que cuida de crianças e adolescentes em situação de abandono. Posso dizer sem medo de errar, foi o lugar em que você presencia e visualiza, a despeito do esforço da promotora de justiça, doutora Lilian, da magistrada e de todos que se envolvem, dos assistentes sociais, psicólogos, mostra-se a ausência do Estado, e quando eu falo Estado lato sensu, no cuidado com a primeira idade. Não há que se esperar, com a ausência de uma política de assistência social efetiva, na defesa e na seguridade da efetividade dos direitos das crianças e do adolescente, que se espere que não tenhamos uma sociedade violenta, que não se espere que não tenhamos o envolvimento desses jovens que crescem a total abandono em famílias totalmente desestruturadas, por falta de recursos, por falta de oportunidade, por vícios de seus genitores entregues ao álcool ou às drogas, que a realidade da nova geração dessa família seja diferenciada. Lá presenciei uma realidade diferenciada e foi a realidade que mais me abalou em cerca de 17 anos de defensoria pública. Quero deixar aqui meu registro e minha cobrança, e sempre que tenho a oportunidade de conversar com o governador Fábio Mitidieri, com a secretária Érica, destaco a importância
de que a política de ação social, de assistência social do município e do Estado sejam efetivamente linkados com o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque vai assegurar uma nova geração diferenciada dessa realidade. Parabéns pela luta e contem sempre com o nosso apoio. Vereador Breno Garibaldi. Nicolas, parabéns pela sua fala, emocionante de ver, né, sua oratória, seu desempenho, né, muito bom a gente ver as políticas públicas sendo construídas por jovens, é isso que a gente precisa. A gente precisa de mais jovens na política, mais jovens engajados, né, lutando pelos direitos, então parabéns mesmo. Eu sou urbanista, então vejo muito o lado de como a cidade não é pensada para os jovens, como a cidade não é pensada para os adolescentes, como a cidade não é pensada para as crianças e como isso reflete na violência do dia a dia, né? A cidade é pensada apenas na exclusão, jogar, né, o pobre, o preto e o periférico cada vez para as áreas mais distantes da cidade. A gente precisa de uma cidade diferente, uma cidade pensada para as pessoas, para os jovens e para o adolescente. E se calar diante de violência, de fato, é ser cúmplice. E conte com essa casa, conte com esses vereadores para que a gente possa lutar juntos, né, por um futuro melhor e para uma cidade melhor para as crianças e para os adolescentes principalmente. Vereador professor Irã Barbosa. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Nicolas. Cumprimento você, cumprimento os seus familiares que aqui se encontram. Parabenizo você pela coragem, pelo discernimento ao trazer para nós aqui reflexões tão profundas como as que você trouxe, de uma forma tão translúcida que a gente consegue acompanhar e entender quais são as pautas que estão aí nas reivindicações que vocês apresentam. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que você nos pontua aqui com muita especialidade. Não basta nós termos conquistado o ECA. O ECA é uma conquista importante, a gente comemora, a gente tem a legislação mais avançada do mundo em relação à criança e adolescente. Tudo isso é bom, mas não é suficiente. Você chama atenção para isso. Se nós não tivermos recursos, compromisso social, compromisso político e recursos financeiros que, de fato, promovam os direitos que estão colocados lá no Estatuto, isso vira apenas narrativa, retórica, na boca de quem não tem compromisso. E muitas vezes nós temos que estar atentos, porque a boca de quem pronuncia a defesa dos direitos das crianças e adolescentes é a boca de quem também, na hora de votar, bota lá o seu dedo para votar contra os interesses da criança e do adolescente. Parabéns pela sua coragem. Eu quero parabenizar também o Instituto Braço por solicitar esse espaço nesse ano que a gente comemora os 35 anos do ECA. Queria chamar a atenção também para uma coisa que às vezes a gente esquece. Criança e adolescente têm que ser tratados com prioridade absoluta. Você chamou muita atenção para isso. Parabéns, siga em frente. Você nos orgulha representando o Sergipe lá no Conanda. Siga em frente. A gente segue daqui torcendo para cada vez mais as políticas avancem. Um grande abraço. Vereador Maurício Maravilha. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Nicolas. Primeiro, parabenizá-lo pela fala, né? Dizer do grande poder de oratória que você tem e que a política precisa realmente de jovens, né, assim como você, que tenha compromisso, né, e que com certeza também é o compromisso aqui desta casa, sempre trabalhar por políticas públicas efetivas que cheguem na ponta e como nós estamos tratando aqui da criança e adolescente, dizer da importância que você explanou aí do ECA, né, de ele ser tratado, sim, como algo prioritário, né, de dizer que esse ECA ele garante, né, como você acabou de falar, que crianças e adolescentes eles sejam sim tratados como sujeitos de direito à educação, saúde, lazer e proteção não são favores, né? Isso aí nós sabemos que são conquistas. Então, parabéns pela sua fala e foi pensando nisso, Nicolas, que eu protocolei recentemente, semana passada, um projeto de lei de número 319/2025, que fala sobre, que institui, no âmbito do município de Aracaju, a Lei de Escudo da Infância, que estabelece medidas de prevenção, enfrentamento e conscientização sobre crimes de pedofilia e sexualização, visto que é um tema que está sendo muito bem debatido nos últimos dias, né, sobre a adultização, e aí a gente traz também esse projeto de lei e se une,
né, a situação da explanação que você colocou aqui a respeito do ECA, para que não fique somente no papel. A gente está aqui para fazer políticas públicas que venham, de fato, impactar positivamente na vida dos aracajuanos e aracajuanas, principalmente das nossas crianças, como falou bem o vereador Irã, crianças é prioridade absoluta. Parabéns. Vereador Fábio Meirelles. Obrigado, senhor presidente. Nicolas, eu quero parabenizar pela oratória, pela eloquência, sua forma de se portar e de falar. Parabéns, eu fico muito feliz. Mas nunca se incomode na vida em ser questionado, em ser contrariado. A vida é isso. Os debates, essa aqui é uma casa dos debates, dos iguais que podem pensar de forma totalmente diferente. Ou, ao mesmo tempo, convergir, Nicolas. Então, quando você falou aquele termozinho, eu achei legal, top, né? Da mosca na sua sopa. Não, você não me incomodou em nada, absolutamente nada. Você não é a mosca, eu não sou a sopa. Mas podemos convergir e divergir. Isso é maturidade. Isso nós vamos aprendendo dia a dia. Veja, em relação a esse parlamento, essa casa, nós não temos nos furtado de forma nenhuma, Nicolas. Pode ter certeza. Todas as vezes que nós somos provocados aqui nós temos professores, nós temos empresários, nós temos aqui militantes de diversas classes e outros oriundos da periferia de Aracaju. Eu conheço as dificuldades também do dia a dia, Nicolas. Conheço jovens que passam todas as dificuldades que você passa, que eu passei, que muitos aqui passaram. E eu lhe digo uma coisa, meu amigo, nós só conseguimos construir com luta, com falas importantes, como Vossa Senhoria acabou de expor, mas eu não poderia me furtar em dizer a você que essa casa não é omissa, essa casa é atuante. Nós temos dado aqui o bom exemplo de nos posicionarmos naquilo que nós somos provocados. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja e continue na sua caminhada, Nicolas. Vereadora Selma França. Obrigada, senhor presidente. Há muito tempo que eu não vejo uma fala tão forte como foi a sua hoje. Parabéns, que mais jovens tenha você como exemplo, para que a gente possa fazer, não só do nosso estado, como do nosso país, melhor, para que a gente possa ter crianças mais desenvolvidas, crianças mais assistidas, tanto pelo poder público, municipal, estadual, federal, como também pela sociedade, que também cabe a nós, como sociedade. Siga em frente e saiba que aqui essa casa vai estar sempre às suas ordens. E que a sua fala não fique só em elogios para você. Que a sua fala realmente entre nas nossas mentes e daqueles que ouviram. E que sigamos junto com você para defender o futuro do nosso país. Parabéns, meu filho. Siga em frente. Que Deus lhe abençoe. Nicolas, você tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Amém. Quero agradecer aos senhores e às senhoras que aqui estiveram, que prestaram atenção nesse momento. Parabenizar o vereador Maurício pelo seu projeto de lei, correto? Pelo projeto de lei. Agradecer ao vereador Fábio. E eu espero muito, eu fico muito contente que esta casa não seja omissa. Parabéns aos senhores, vocês estão simplesmente efetivando o ECA e estão cumprindo o artigo 227 da Constituição Federal. Parabéns, mas ao mesmo tempo avancem e continuem. É sempre necessário continuar nessa luta e fico muito feliz que esta casa não seja omissa, que continuem assim, que avancem na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Nós estamos nessa luta em todos os municípios para que essa construção do ECA seja feita em conjunto com crianças e adolescentes, principalmente. Muito obrigado por terem aberto esse espaço e parabéns pelo trabalho dos senhores e das senhoras. Continuem árduos, porque a nossa luta não para. Sempre é necessário efetivar cada vez mais, porque os desmontes são constantes e a nossa luta também precisa ser. Parabéns, Nicolas. Parabéns pela fala. E seja sempre bem-vindo a esta casa, viu? Muito obrigado.